Beleza. Bom, pessoal, vamos começar aqui a minha participação, a minha palestra sobre Game Feel, né? O que é o Game Feel? Antes de começar, eu só queria dizer que eu vou começar mostrando alguns exemplos, né, de jogos que usaram essa técnica, e vocês podem ficar à vontade nesse primeiro momento para a gente conversar e opinar sobre as técnicas usadas nos jogos que eu vou mostrar aqui na tela. Certo, vamos começar aqui. Opa, Aqui no título da apresentação, eu coloquei um screenshot, né, do Super Mario Odyssey. Mas por que eu coloquei o Mario Odyssey, né? Porque na minha opinião, eu acho que é o jogo hoje que mais faz uso de técnicas de Game Juice, né, de sinestésica, que eu vou falar mais tarde, que se fazem com que o jogador se sinta na pele do Mario enquanto está com os controles na mão, né? Que é isso que é o Game Feel, né? A sensação que o jogo passa para o jogador. Porque quando você joga, você sente a mágica do jogo, você sente todo o amor feito no jogo, né? Não é porque eu sou fã, não, mas é porque realmente o jogo é muito bom. Tanto que no trailer do jogo, não sei se vocês lembram, né? No trailer de anúncio do Nintendo Switch, uma das primeiras coisas que aparecem é essa moça aí jogando, né? E se divertindo só em controlar o Mario, só em pular, só em se mover pelo mapa, pular com o Mario, já é algo bastante bastante agradável, né, para o jogador. E aqui nesses slides eu juntei tipo um compilado de jogos que fazem uso dessas técnicas. Vocês podem ficar à vontade para comentar, a gente vai juntos tentar descobrir quais elementos fazem o jogo ser divertido, né? Que essa é a grande pergunta. Aqui no segundo slide eu coloquei uma cena do Mario Kart 8, né? Que quando você está jogando, você sente aquela sensação de velocidade, né? Podemos destacar vários elementos aqui. Um deles é o que a gente chama de blur, né? Que é quando a tela vai ficando mais ofuscada, né? O motion blur, tá... né? Isso, quando você está pegando velocidade, exatamente. E entre vários outros elementos, quando você passa de uma volta, pisca aqui no cantinho, né? Quando você passou de uma volta, aparece o Lucky 2 mostrando o número da volta, entendeu? Tudo isso faz com que você se sinta realmente jogando, né? E sem falar também dos efeitos visuais, né? Como tem aqui, quando você pega um boost de velocidade aqui, ó, ele faz essa manobra, né? Até que ponto é necessário colocar essa animação da manobrazinha dele, né? Mas isso faz com que o jogador se sinta mais imerso no jogo, né? Tem também um brilho do sol ali, né? Na hora que ele tá subindo alto, o sol brilha bem forte. Verdade. Cada fase tem sua peculiaridade. Tem um avião que passa por cima dele, né? É um aeroporto essa fase aqui. É muito interessante como eles exploram isso. Claro que é uma equipe muito grande, né? São muitas pessoas para fazer um jogo desse. Mas tem elementos que dá para ser colocados também nos jogos indies, né? Geralmente tem equipes mais reduzidas. Já esse outro jogo aqui também é um jogo de corrida, chamado Wipeout Pulse, né? Para PSP. Como é um portátil, ele carece um pouco desses efeitos visuais, né? Não tem tanto efeito motion blur, nem nada do tipo. Porém, ele fez uso de muitas técnicas para deixar o jogador imerso. Uma delas é a interface futurista, né? Você vê a interface futurista, quando você cai de uma altura elevada, a interface futurista balança, né? Dá um shake, ó. Né? Para mostrar que realmente o carro sofreu um impacto. Quando você pega um boost, você ganha a barrinha de boost dela ganha um brilho, né? Para dar um destaque maior. Inclusive existe todo um estudo sobre câmera shake, né? Que é como você deve tremer sua câmera, porque existe dois tipos de câmera shake, né? Que é com transformação, né? Com translate, e o outro que é com rotação. Que em jogo 2D ou com transladação funciona, mas em jogo 3D não funciona tão bem, é melhor com rotação. E tem os estudos para você utilizar Perlin Noise para fazer esse fator aleatório do quanto a câmera treme, né? Para que fique um pouco mais realista com relação a como uma câmera tremeria no mundo real, digamos assim.
Exato. E, tipo, são várias pequenas coisas. Esse screen shake, né, é o mais comum, assim, quando a gente fala em game feel, né, em game juice, porque é uma técnica que faz... Se estiver ausente no jogo, todo mundo nota na hora. Tem alguma coisa errada aqui nesse jogo, né? Mas quando tá presente, a gente deixa passar, né? Bom, outro jogo agora vai ser... Ah, certo. Assim, Oi. Só aproveitando que tá nesse tema de veículos, né? Essa semana eu estava assistindo um vídeo sobre um desenvolvimento de jogos do Saints Row, né? Que é tipo um GTA da vida, e eles têm carros Sim. lá também. E o desenvolvedor estava comentando uma dificuldade que eles tiveram que enfrentar, que era, no mundo deles, o carro não poderia se mover mais que uma determinada velocidade, se não me engano era tipo 100 km por hora, dada a escala do mundo deles, porque eles não tinham como carregar o mundo aquela velocidade. O cara ia estar sempre tendo que carregar novos visuais, e ele não poderia se mover mais rápido do que isso, porque não daria tempo de carregar. Ele estava justamente falando sobre isso que tu falou, que é como passar a sensação de velocidade, né? E ele foca nesses 3 fatores: o field of view da câmera, o shake e mais algum terceiro que eu não lembro exatamente. Mas ele mostra uma comparação do carro andando na mesma velocidade, sem esses 3 fatores, e é impressionantemente lento, a sensação de lentidão. E Sim. na mesma velocidade, com esses 3 fatores ligados, e como a sensação de velocidade com câmera shake e tudo mais. Pois é muito interessante, né, cara? Como esses pequenos elementos fazem muita diferença no jogo. Até para suprir uma limitação, que foi o caso do Saints Row, né? É uma limitação não poder, né, fazer o carro se mover muito rápido. Aí, para mascarar isso, né, eles colocam esses efeitos. Dá até para fazer, no caso por exemplo, o Nintendo Switch, né? Você faz o próprio Switch tremer. Então, nem sempre o Game Feel vem só de visual, né? Pode ser do próprio vibrador do dispositivo. Tá jogando Hollow Knight, tem um dash muito forte que você dá. Enquanto você tá dando esse dash, o Switch fica tremendo bastante. Tipo, eu acredito que eu tô numa hiper velocidade. Exatamente, faz muita diferença. Inclusive, eu não falei, mas daqui a pouco, quando eu terminar de mostrar os jogos, a gente vai fazer na prática, aplicar conceitos de Game Feel num projetozinho no Game Maker. Eu já criei um projetozinho bem básico, a gente vai colocar vários elementos até, né, esgotar o tempo da palestra. Bom, o próximo jogo aqui, é o Legend of Zelda, né? Nintendinho. Quando a gente vê esse visual, a gente pensa, tá, pera, cadê o game... Qual é o conceito de Game Feel que está sendo aplicado aqui? Não tem efeito nenhum, né? É só o jogador, o personagem se movendo pelo mapa e tal. Mas só nesse GIF dá para ver vários elementos, né, que podem passar despercebido, mas quando você olha com uma análise mais clínica, assim, de desenvolvimento de jogos, você percebe. A primeira delas é o fato de você poder colocar o nome do personagem, né? O nome do personagem é Link, né? Talvez vocês já saibam, mas quando o Miyamoto fez o jogo, ele deixou o nome do personagem de Link, que significa elo, né? Em inglês. Que é o elo do jogador com o personagem, né? Então, a possibilidade de você colocar o nome, mas o fato do personagem não falar nada do jogo todo, né? Dá a sensação pro jogador que é ele que tá ali, né? O personagem nada mais é do que um fantoche, que é ele que tá controlando, ele que tá na pele do jogo. Né? E até hoje os jogos do Zelda são assim. Em Chrono Trigger, o Chrono não fala, em Final Fantasy VII, o Cloud não fala, e eu sempre me perguntei por que era, né? É um Link, né? Na verdade. Mas é justamente isso, pois é. Que é um conceitozinho bem simples, mas que dá um game feel, né, pro jogador. Bom, agora vamos aos conceitos, né? O tal do game feel. O que é o game feel? Eu vou dividir aqui, claro que tem várias vertentes e tudo mais, mas com os estudos que eu fiz, né, dá para ser dividido em 2 partes. Dá para ser dividido em sinestésica e o juice, né? Alguém conhece esses conceitos? O juice talvez seja mais conhecido, mas o conceito de sinestésica, vocês têm alguma ideia do que seja? Não pode falar. Inclusive, Juan, eu queria até te pedir, que eu não tô com o chat aqui visível, né? Aí se alguém estiver falando, eu não tô vendo. Então, se alguém falar, tu pode ficar atento para mim, Tá bem, eu vou ficar de olho aqui. Se alguém falar no chat, só para notificar. Estão falando aqui, mas é sobre outras coisas. Tipo, sim. relaxa.
Tá, o que for relevante tu fala aí, tô confiando em ti. De boa, de boa. Bom, pois é, eu vou abordar agora esses dois temas que são partes do que agregam para o game feel, né? Que é a sinestésica e o juice. A sinestésica. No caso, a sinestésica, ela é a combinação desses efeitos visuais, é a combinação das animações, dos efeitos sonoros, inclusive. Como eu falei antes, vou deixar um pouco a desejar sobre os efeitos sonoros, porque não dá na transmissão aqui para passar o som, né? Uhum. Mas, por exemplo, quando você tem uma pistola, uma arma, uma pistolinha que faz piu, 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 ela é diferente de uma escopeta, né? Que tem um som mais forte, né? O som da escopeta. E isso já transmite para o jogador, que uma arma é pesada, né? Aqui nesses exemplos, tem o The Messenger, né? Que você controla um ninja, todos os ataques dele são rápidos, o personagem, você sente que ele é leve, né? Ele pula rápido, desce rápido, se move rápido, né? E já aqui do outro lado temos o robô do Mega Man, né? Que em algumas fases do Mega Man X você pode controlar um robô. E a movimentação muda completamente, porque o robô, você sente um movimento pesado, você pula, você demora para sair do chão, você impacta no chão quando você pisa de volta, né? O soco é demorado. Enfim, são elementos. A combinação de todos esses elementos são o que fazem a sinestésica, o que a gente chama de sinestésica. Pronto. E isso é até, inclusive, deixa eu voltar bem aqui. No The Messenger, a movimentação do personagem é super fluida, né? O personagem se move livremente pelo mapa e tal, é muito fluido. E aí a gente se pergunta, então quer dizer que em todo jogo é bom o movimento ser fluido, né? Será se é realmente bom? E aí a resposta é que depende, né? Porque, por exemplo, no The Legend of Zelda tem uma parte que a gente controla o cavalo, né? E aqui o controle do cavalo não é tão responsivo assim, né? É um pouco responsivo. Você bota para virar, demora um pouquinho. Às vezes o cavalo empaca, você tem que sair, né? Mas é necessário ter essa falta de responsividade, porque afinal é um cavalo. Você precisa diferenciar a movimentação do cavalo com a de uma moto, por exemplo, né? Se estivesse numa moto, é só né, mover livremente. Oi. Então, quer dizer que o sinestésico é quando tu tenta... É meio que ligado à imersão, né? É quando você tenta fazer o jogador acreditar no contexto, digamos, cinematográfico daquela coisa. Se é um cavalo, se é um robô, se é um ninja. Exato, exatamente. Por exemplo, se você controla um robô gigante, você não quer que ele se mova igual... Né, se mova super rápido, né, sai rolando por aí. Não, tem um movimento lento dele, né? Faz parte daquele movimento lento, baixa aceleração, né? Porque é um robô gigante. Uhum. Então, patrocínio. Oi. A gente poderia dizer que a sinestésica é aplicar um conceito de verossimilância, né? De coisas. Exato. Tipo, exato. Mesmo que não sejam como ter referência ao mundo real, né? Da física que a gente vive, mas dentro daquele mundo que aquelas coisas que são apresentadas façam sentido entre si, não é? Para a gente perceber como se a gente estivesse dentro daquela física, né? Isso, para não gerar estranheza, né? Se o cavalo se movesse rapidão pelo mapa, assim, deslizando, não ia fazer o menor sentido, né? Porque ia parecer mais uma moto do que um cavalo. Aí, né? Aí, Jet Horse. Pois é. Aí, para vocês não falarem que eu só falo da Nintendo, eu botei aqui por cotas o Shadow of Colossus, né? Cotas, mano. As cotas da Sony aqui. Tem boa parte do jogo você se move nesse cavalo. E aqui o movimento é muito mais irresponsivo, né? Do que no Zelda, né? Aqui você realmente está controlando o cavalo. Até para sair do lugar, olha a dificuldade que é, né? A única coisa errada é que ele desce escada, né? O cavalo, até onde eu sei, não desce escada. Mas, enfim. Bom, esses foram os conceitos de kinestésicos. Se você tiver algum exemplo para dar de algum outro jogo que fala que você percebe o uso da sinestésica, né? Você vê, tô controlando uma arma leve, uma arma pesada. Tem muitos casos, muitos jogos, né? Que você percebe a diferença da movimentação. Vou agora... Senão eu pulo aqui pro próximo. Geralmente em jogos de tiro, FPS especificamente, é interessante que eles usam game feel
é bem ligado à mecânica, né? Tipo, dependendo da potência da arma, o recoil da arma vai ser maior, então você tem que saber estabilizar melhor. Então, eu tava jogando um tempo desses um jogo que não tinha recoil de arma no FPS, e depois eu joguei um que tinha. Tipo, a diferença era bem maior, apesar de que o jogo se torna mais difícil, né? Mas a diferença é bem importante. Sim. Patrocínio, eu mandei um link aí no chat com o exato momento no vídeo que eu estava comentando do Saints Row, onde ele mostra a diferença entre o carro com aqueles 3 fatores e sem os 3, né? Eu lembrei o terceiro, que é o posicionamento da câmera. Ele coloca a câmera mais próxima do chão, né? Que dá mais sensação de velocidade. Aumenta o field of view da câmera. Esse é a câmera do jogo mesmo, né? Sim. Aumenta o field of view da câmera, então você consegue ver como se as coisas estivessem mais longe do que ela de fato tá. E o camera shake, né? E aí depois tu pode passar até 5 segundos aí. Tá bem logo depois. Volta, passou demais. Certo. Volta mais um pouquinho. Esse é o mesmo carro andando na mesma velocidade. Legal, cara. No mesmo parte do jogo, e a sensação de velocidade é bem menor por conta desses fatores que não estão sendo aplicados. Caramba, Daniel. É inacreditável, né, cara? Olha muito grande a diferença. Impressionante mesmo. Faz muita diferença. Você está trabalhando com ilusão, né? Com a ideia de ilusão. Exato. Nesse caso, é muito específico. Verdade. Bom, agora vamos falar da outra parte do Game Feel, que é o Juice, né? Aqui, Juice são justamente os efeitos visuais usados, né? Partículas, até mesmo efeitos sonoros, né? Passado para o jogador, que o jogo passa para o jogador, né? Por exemplo, esse coração, esse aqui é o botão de like, né? Ele podia simplesmente ficar rosa quando a gente clicasse, né? Mas o desenvolvedor preferiu colocar partículas, efeitos dele crescendo, né, e tudo mais, para passar para o jogador aquela sensação que o desenvolvedor quer, né? A sensação de, enfim, de prazer, não sei, que você clica no like, entendeu? Isso é usado não só em jogos, né, mas em redes sociais, né, e tudo mais. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de desenvolvedores de indies, né, que fazem uso do Game Juice, né? No caso aqui é o Smaex, ele está desenvolvendo um jogo chamado I Need Food, né? E aí no Twitter ele fez uma postagem falando sobre o Game Feel, o Juice que ele acabou de implementar no jogo dele. Aí ele está mostrando aqui. O menu, quando você passa o mouse, ele dá um efeitinho, né? Dentro do jogo, o jogador se move, você percebe as poeiras saindo do pé dele, né? O personagem tem uma certa elasticidade também, ó, né? E tudo isso para dar para o jogador essa sensação, para melhorar a sensação mesmo, deixar mais agradável, claro, condizendo com o estilo do jogo, né? Uhum. No próximo slide aqui, temos aqui outra demonstração do Twitter, que é o cara que implementou Game Juice no jogo dele, que no caso é essa fumaça que sai do helicóptero. É aquela velha pergunta, será se realmente era preciso ele colocar isso? Né? Talvez desse até para jogar sem essa fumaça, mas aumenta muito a sensação do jogador de que ele realmente está controlando o helicóptero, de que ele está próximo do chão, né? Isso pode ser usado até como feedback para o jogador, né? Muito interessante. Porém, esse conceito de Game Juice tem que ser usado com certo cuidado. Não é você chegar num jogo e vomitar Game Juice nele, né? Encher de efeitinhos, né? Porque, por exemplo, um jogo de xadrez, até que ponto é interessante você colocar Game Juice nele, né? Eu peguei esse jogo de xadrez aqui que eu vi na Steam e é um jogo elegante, né? Então, talvez não seja necessário você colocar efeitos de Game Juice nele, né? Claro, tem algumas formas que você pode explorar para melhorar o feeling do jogador, né? A sensação dele de estar jogando aquilo. Mas não é enchendo de partículas, de poderzinho, de nada, entendeu? É um jeito mais sutil. De bruxo.
É verdade. Sim. É verdade. Patrocínio. Oi. Nesse caso, aí entra muito mais a sinestésica, né? Sim, do movimento das peças, né? Porque é um jogo elegante. Uma sensação de peso das coisas, né? De que as coisas são físicas e tem o seus reflexo pesos. da luz ali no tabuleiro. E acho que a teoria das cores também entra bastante aí, né? Parece que ele tem um filtro sépia em tudo que tá no jogo, mas acho que é justamente para passar essa sensação de serenidade, de uma coisa de raciocínio lógico e tudo mais, e não esse extra juice exagerado que é mais comum em outros estilos de jogos, né? Exato. Uma coisa bem legal aí, muito isso mesmo. Que é quando uma peça passa por cima da outra, ela de fato passa por cima da outra. Por exemplo, o cavalo, quando ele move, ele bota para cima e passa por cima sem atropelar as outras, né? Tem muito jogo de xadrez que as peças passam uma pela outra como se elas não fossem objetos físicos, né? Sim. Esse jogo ele cuidou muito de manter como se fosse realmente um jogo de xadrez ali, na sua tela, realmente um jogo de xadrez real, né? Tanto a qualidade do gráfico, como a luminosidade, como falaram aí, né? O reflexo. Então, sim, esse jogo tá passando o game feel de um jogo elegante, né? Do jeito dele. Então, você tem que se perguntar isso, né? Qual é o estilo do meu jogo? Inclusive, é que não deu tempo de organizar direito o slide, mas tem umas perguntinhas a serem feitas, né? Quando você está implementando o game feel. Mas vai chegar lá. O Areis falou no chat algo que é bem válido, que é num jogo de xadrez você, na realidade, nem quer dar muita distração pro jogador, né? Afinal de contas, é um jogo puramente estratégico. Exato. Não ia fazer sentido ter cheio de efeitinho aqui. Tem um exemplo de... Como é mesmo o nome? Como é? Sinestésica. Isso. Eu sei que a gente já passou, mas só que eu lembrei aqui, que uma vez eu estudei isso, que era o quão Guitar Hero conseguiu ser sinestésico. Tipo, porque, beleza, dá pra fazer vários jogos de música em que você tem que apertar uma sequência de botões num timing correto. Mas Guitar Hero fez uma guitarra que você consegue fazer isso. E chamou muita atenção porque levou o nível de sinestésico de jogo de música pra outro, né? Ao extremo. Assim como aquele primeiro jogo lá, aquele jogo de dança, que você realmente tem um tapete em que você pisa nas peças como se você estivesse realmente dançando, né? Isso também é um outro nível de sinestésico saindo do digital, né? Então, bem interessante. É uma história de quebra da quarta parede, né? Como a gente diz em algumas linguagens. Uhum. O que chega mais perto é a vibração do controle, né? Também. Nos jogos, quando tem a vibração do controle, você, né? De acordo com o que você faz, a ação do jogador, vocês têm a vibração ali como resposta, né? Uhum. Bom. Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Bom, aqui tem um exemplo do Mario World, né? Outro jogo exemplo, né, em game feel. E qual é a técnica que ele está usando aqui? Né? Vocês conseguem dizer qual é a técnica que ele está usando nesse GIF aqui? De game feel, que aumenta o game feel, que melhora a sensação do jogador? Acho que é questão de combo, né? Bônus, combo. Exato. Porque primeiro tem a parte do design do jogo, que você ganha mais pontos conforme você mata bichos em sequência, né? Mas o jogador nunca ia descobrir isso se não tivesse o efeito ficando mais agudo, o efeito sonoro ficando mais agudo, né? Quando ele mata vários bichos em sequência, o som vai ficando agudo até que ele ganha uma vida, né? É porque a gente não tem esse feedback, né? Aqui. O Kael disse que não consegue ouvir essa imagem. Que lindo. Pois é. Aqui pra mim também tá sem som, viu? Só avisando, é um GIF. Precisa não. Pois é. Imaginem o som ficando mais agudo, né? E agora imagina se o som não ficasse agudo, se você matasse todos os bichos em sequência e o som fosse o mesmo. Não ia só ia notar no ia último, ter alguma coisa acomoda. estranha. Isso, que acomoda, né? Exatamente. Mas ia ficar muito estranho, né? Engraçado como o game designer ensina isso pro jogador no começo eu acho que essa é a segunda fase, né? No começo da segunda fase tem tipo assim, acho que nenhuma outra parte do jogo tem uma fileira de tartaruga e um casco bem na sua frente, só no ponto para você pegar e jogar e descobrir essa funcionalidade do jogo, né? É verdade. E até porque, tipo assim, nem precisa ter uma caixa de texto falando, né? Pega esse casco e experimente jogar nos outros. Não tem nada, mas o jogador intuitivamente faz isso, né? Muito interessante.
Já aqui, deixa eu... Bom, lembrando também que esses efeitos de Game Juice não são necessariamente para embelezar o jogo, né? Aqui nesse exemplo é o famoso Super Meat Boy, né? E ele tem uma técnica de Game Juice que não só melhora a sensação do jogador de estar jogando, se sentindo na pele desse pedaço de carne, mas serve também como um feedback para as ações do jogador. Por exemplo, ó, quando o jogador morre, enche de sangue, né, de carne, onde ele morreu, né? Esse efeito é nada mais do que um juice, né? Não é tão necessário assim. Porém, nesse jogo, você consegue só olhar para o mapa, saber onde você morreu, onde você morreu mais, tá entendendo? Então, nesse caso, o Game Juice serviu para aumentar mais ainda a experiência do jogador, né? E no final tem muito interessante aqui, né? Mostra todas as partes que você morreu. Enfim, esse jogo também é uma aula, né? Uma aula. Eu tentei não mostrar muito esses jogos conhecidos assim, né? Porque para sair um pouco, para a gente conhecer outros jogos, né? Mas a gente não pode deixar de falar desses jogos mais famosos, né? Porque eles acertaram muito em quase todos os pontos do desenvolvimento de um jogo, né? Patros. Eu acho que às vezes em desenvolvimento, inclusive até os desenvolvedores decidem por criar, digamos, um meta-jogo, entre aspas. Tipo assim, Super Meat Boy é um jogo feito para ser difícil e para ser feito speedrun. Meio que como o Celeste se planeja também no seu level design de algumas fases bem específicas. E quando o desenvolvedor sabe que o jogo dele vai ser para speedrun e para tipo, algo muito difícil, do qual um jogador quer se orgulhar de mostrar para o outro que ele conseguiu, por exemplo, aí eles já fazem esses extra game feel, como por exemplo mostrar onde o cara já tanto morreu, e principalmente uma feature que é quando você consegue passar da fase, que é ele mostra todas as suas vidas passadas tentando passar dessa fase, né? Que inclusive, um tempo atrás eu tava jogando, eu passei, sei lá, 1 hora tentando passar de um desafio de Super Meat Boy, e quando eu consegui tinha tantos clones meus morrendo e conseguindo que eu fiquei tão feliz vendo aquilo ali e o carinha sobrevivendo. Então, tipo assim, eu acho que o desenvolvedor, isso bem. Acho que o desenvolvedor ele já sabe, tipo assim, isso aqui vai ser um jogo de speedrun, de replay, pois eu posso até colocar features bem específicas para isso, mesmo que não alterem na mecânica do jogo. Isso. E no caso do Super Meat Boy, né, a gente vale lembrar também que é um jogo, não foi feito do dia para noite, né? Esse jogo já existia na época dos jogos em Flash, né? E aí foi sempre evoluindo, né? Até se tornar esse projeto que a gente conhece hoje, né? Então foi com base de muito estudo mesmo que ele foi colocando, melhorando cada vez mais a sensação do jogador. Com certeza de início não tinha talvez essa técnica de morrer e virar e derramar sangue no chão e tal, enfim. É um polimento, né? Geralmente as técnicas de Game Juice são polimentos do jogo, né? Bom, o próximo exemplo é Hearthstone. Nesse pequeno GIF, a gente tem aqui uma parte que ele está colocando uma carta em campo, e quando essa carta entra em campo, ela causa dano em todas as outras cartas do campo, né? Todos os outros monstros. E aqui, o Hearthstone exagerou nos efeitos visuais, né? Para criar aquela sensação de parabéns, você conseguiu fazer uma jogada massa, entendeu? Então, ele explorou muito a sensação que o jogador vai ter para cada ação. Quando você pega uma carta forte e causa dano em outra carta, mostra a animação mesmo, o tabuleiro treme, as cartas balançam e tudo mais. Então eles exploraram muito esse lado. Eu acho que uma coisa bem original do Hearthstone é como você tem essa sensação de que tem uma plateia assistindo o jogo, né? E aí quando você dá algum dano muito, muito grande ou faz uma jogada muito boa, a plateia dá uma coisa assim bem mais elevada. É uma sensação muito boa mesmo. Isso é verdade. Inclusive, não tá dando nem pra gente falar muito disso, né? Que é o áudio, pô. Faz toda a diferença no jogo, né? Bom, já o próximo jogo também é um jogo de cartas, né? E é o joguinho do Yu-Gi-Oh! GX do PlayStation 2, né? Só nesse pequeno GIF já dá pra gente ver uma série de técnicas de game feel. Eu vou deixar vocês chutarem aí, adivinharem ou opinarem o que vocês acham. Né? O baralho vindo pra frente pra ser embaralhado. Sim. Verdade, você se sente que tá duelando com alguém mesmo, né?
a mão ela fica pela metade, a não ser que você passe em cima da carta, né? Porque geralmente você tem atenção no tabuleiro e não sempre na mão. Então a mão fica meio escondida, a não ser que você queira olhar pra mão. Sim, verdade. Exatamente, a mão fica ali. Tipo, claro que dá pra saber que carta é, né? Mas enquanto você não der atenção pra ela, vai mostrar só a metade, realmente. Outra técnica muito usada, muito bem explorada nesse jogo, que eu acho massa até hoje, são as cartas campo, né? Vocês podem ver que o cenário do jogo mudou aqui, ó, com base nessa carta campo, que é uma cidade subaquática, né? Aí você vê em 3D, né, a animação da carta, do campo. Muito massa isso. O David disse que os sons de embaralhamento, de saque, etc. nesse jogo são muito bons também. Sim. De sacar carta, né? É muito prazeroso mesmo. Faz diferença mesmo, né? Porque tem gente que... Eu, por exemplo, quando eu compro um deck de Magic e coloco os protetores e o barulhozinho que faz quando tá embaralhando, faz toda a diferença. Pois é. Inclusive, não tá dando pra gente falar justamente dos sons, né? Mas nesse jogo aqui do Yu-Gi-Oh!, quando você tá vencendo a batalha, tipo assim, a diferença de pontos tá enorme, o cara tá quase morrendo, né? Os pontos de vida tá quase acabando. Você ganha... a música muda. Toca a música de vitória enquanto você tá duelando mesmo. Entendeu? A mesma coisa se você tá perdendo. A música muda para uma música de tensão, né? De perigo, você vai perder. Entendeu? É muito interessante essa ideia, né? Que é tão simples, mas muda muito a jogabilidade. Tem umas coisas que eu fico meio preocupado quando eu vejo. Por exemplo, aí tem um Game Feel que eles adicionaram, mas que eu sinceramente eu não sei se é algo extremamente benéfico ou se mais perigoso. Porque se tu olhar pro topo do teu deck, tu vê que ele tem 35 cartas e o oponente tem 64 cartas. No jogo da vida real, você não sabe quantas cartas você tem, a não ser que você saia contando as cartas. E ninguém fica contando as cartas. A não ser que você memorize, né? Mas muito profissional. Mas o fato de, tipo assim, mostrar o tempo todo quantas cartas tem, devido às estratégias que dependem da quantidade de cartas no deck, ficam mais balanceados, ficam mais favorecidos, né? Tá aqui isso é algo bem específico, mas tipo, isso é uma quebra do que é do real, né? Isso é anti-sinestésico, porque você não sabe, olhando pro outro deck, quantas cartas tem. Tira um pouquinho da realidade, né? Mas eu acredito que esse jogo tem alguma opção, sabia? Que tira esses números. Isso aqui. Se não tivesse, seria bom se tivesse, né? Realmente. Mas como é um jogo de videogame, né? Eles acabam deixando. Bom, o próximo jogo é esse aqui. Spectacle. Um jogo indie, né? Criado do Game Maker também. E é um jogo point click. Do estilo daqueles jogos lá antigaços, né? Da época que só tinha esse tipo de jogo. Aqui você clica, né? Primeiro, o jogo já te diz o que se passa, né? Aqui mostra rapidamente, porque o GIF passa rápido, mas no começo, quando você entra na área, ele fala, você chegou numa área que tenha tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Você sente o cheiro de não sei o quê, ó, entendeu? Tem um palácio no fundo, entendeu? Então, isso são, apesar de ser um jogo de texto, né? Com uma pequena imagem, ele tenta passar o máximo de sensação pro jogador, né? E aqui, no caso do jogador, também se sente um investigador, né? Porque ele pode examinar as coisas, pode conversar, pode, né, interagir com uma pequena imagenzinha. Então, apesar de simples, né? Tem todo um estudo também de game feel nesse tipo de jogo. Rapaz, se tem uma coisa que eu aprendi com The Last Nightmare em relação a sinestésico, é tipo... O cursor fez uma diferença tão grande, porque o cursor em The Last Nightmare, dependendo de onde você está passando ele por cima, ele muda, né? Então, se você está observando um objeto, o cursor se transforma em um olho. Se ele está passando por um coletável, ele muda para uma mão que pode pegar. Então, é como se fosse, tipo assim, por exemplo, a mão, que é o cursor principal do jogo, né? É uma mão que tem, tipo, é uma mão feminina. Então, a gente fez o jogador acreditar que ele é a última Maria e que ele está observando porque o íconezinho muda para olho. E aí, se eu usar o de 3D, enfim, né? A point and click tem muitas aberturas, eu não sabia. São muitos elementos, né, que você pode explorar. Mas nesse jogo aqui, eu nem sei se o cursor muda quando você passa. Acho que não muda não, sabia? Só quando você escolhe uma ação, tipo, examinar, né, conversar. Enfim. Próximo jogo. Certo. Wizards of Legends, né? Esse jogo é um jogo indie também, né? Que já lançou, inclusive. E... no caso aqui eu tô mostrando o trailer, mas não é nem bom assim mostrar trailer, porque o trailer sempre explora
ao máximo essas coisas, né? Opa. Mas aqui, focando no gameplay, você vê, né, que você se sente mesmo um personagem. É um jogo cheio de ação, né? Você desvia das habilidades, né? Causa dano mágico e tudo mais. Enfim, você se sente um mago. E aí ele capricha em screen shake, né? Tudo para deixar o jogador mais imerso possível, né? Pode ver que a tela não para de tremer nem um minuto, ó. No meio das batalhas. E aí, sem falar dos efeitos sonoros também, né? Congelando o inimigo, cada elemento de magia tem um efeito sonoro próprio, característico. Quando você causa um dano alto, o efeito sonoro é mais alto, mais estrondoso, né? Nesse jogo tem também hit pause, que é tipo quando uma porrada muito forte bate, o jogo todo para por uma pequena passada de segundo para que você tenha tipo um impacto daquela porrada que você levou. É muito usado também em jogos de luta, né? Street Fighter da vida sempre tem isso. Uhum. E meu sonho é saber programar isso também, que eu não sei. Programar essa pausazinha. Ah, rapaz. Mas enfim, chega lá, depois tu me ensina. Bom, pronto. O próximo jogo é o Metal Gear Solid 5 Ground Heroes, né? Vocês conseguem identificar os elementos que tem no jogo que colaboram para que você se sinta o Snake? Que aqui é uma fase chuvosa, né? Aí você percebe que você tá... No caso, claro, tem a música, os efeitos sonoros, né? Mas aqui tem a chuva, tem as barracas molhadas balançando com o vento e tudo mais. Quando você olha para longe, a câmera desfoca, né? Uhum. Então eles exploraram muito, né? Exploraram muito a sensação de furtividade que tem que passar pro jogador, né? Desde os primeiros Metal Gear Solid, eles exploram muito isso. Até a interface também, né? É uma coisa a ser analisada nos jogos, que a interface que é bem simples, porque é só o essencial que você precisa saber, que é qual arma que você tá e tudo mais. Não tem barra de HP, não tem nada, sabe? Uhum. Outro jogo aqui é o Batman Arkham Knight, que tem uma liberdade de exploração muito grande, né? E também passa a sensação que você é o Batman enquanto você tá com o controle na mão. É muito interessante. Claro, quanto maior o jogo, mais liberdade, mais poder eles têm para criar esses universos, né? A gente aqui é mais voltado a desenvolvedor indie, né? E a gente não, é muito difícil fazer um jogo nesse nível. Mas para vocês verem que tem elementos que são explorados para melhorar, né, a imersão do jogador. Vou mostrar outro exemplo de jogo grande da cota da Sony aqui também, que é o Spider-Man. Nesse jogo aqui, pô, é uma obra de arte. Você realmente, enquanto está jogando, você é o Homem-Aranha. Porque a movimentação fluida, o jeito que você viaja pela cidade, né? Tem todos aqueles elementos que o Daniel tinha falado mais cedo, né? Da movimentação, do blur, motion blur, né? O próprio som também, de você descendo pelos prédios. Muito interessante como eles exploram isso. O sistema de batalha. A batalha dele, ela é daquele jeito guiado, né? Você só precisa apertar um botão que acontece a sequência de animações. Mas, ainda assim, é uma boa opção pro jogo, porque tá ali, o jogo é feito para dar um highlight pro Homem-Aranha, né? Então você se sente realmente o Homem-Aranha. Então não é tão preciso assim, mas passa a sensação que ele quer, né? Eu lembro que sempre que eu jogo o jogo do Homem-Aranha, eu fico olhando pro céu, tentando entender. É porque, tipo assim, o mistério de Homem-Aranha é onde é que as teias de aranha pegam. Quando ele não tem prédio nenhum por perto, né? E aí sempre que eu jogo Homem-Aranha, eu fico tipo, pra onde, como que tô acertando alguma coisa aqui? Verdade, mas nesse jogo aqui, as teias elas pegam em alguma coisa. Uhum. É a liberdade poética, Juan. Pois é. É a liberdade poética. É o drone do Stark, no caso. Tem sempre um drone do Stark lá em cima. Ah, entendi. Faz sentido. Já esperando ele. Mas aqui pode perceber que ele tá sempre jogando a teia em alguma coisa. Nesse aqui eles tiveram esse cuidado, mas realmente tem isso mesmo. Nossa. Bom, próximo jogo. Burnout Paradise, né?
esse aqui também tem a sensação de velocidade lá do Saints Row que o Daniel falou, né? Que é o blur, que a câmera tremendo levemente assim, né? Levemente não, mas né? Um pouquinho. E, o field of view bem alto também, né? Como é? O field of view da câmera é bem alto, então você tem a sensação de que as coisas estão bem distantes. Aí como você, na verdade, está chegando perto delas porque elas estão próximas e você só tem essa sensação de que elas estão distantes, você sente que está andando muito rápido. Essa câmera com field of view de 100 graus, ela começou com o Need for Speed Underground. Foi o primeiro jogo a botar essa câmera aí. A principal sensação de velocidade aí é o field of view a 100 graus. Você nunca usa isso num jogo de primeira pessoa ou num third person. Você só usa nesses jogos de carro exageradamente fingindo velocidade. Interessante. E assim, só bota 100 graus na câmera, no field of view, na configuração da câmera, fica desse jeito aí. Legal. Anota demais saber disso aí, viu? Anotado também. Eu achei massa também que o Daniel tinha falado antes, eu tô vendo nesse, que como tá com veloz e a câmera perto do chão, então os elementos que vão passar mais rápido, né, na câmera, são os mais próximos mesmo. Aí fica legal. Porque se você não coloca o field of view aberto assim a 100 graus, como tu botar a câmera perto do chão, tu só vai ver o que tá longe e não dá sensação nenhuma de velocidade. Você abre assim, aí é como se você estivesse olhando ali para o chão que tá passando rápido. Isso é super importante porque não é só o loading no caso do Saints Row, não. É que fazer uma física de carro rodar em velocidades irreais é muito, muito, muito difícil. O Daniel e eu estamos trabalhando com isso há uns meses já, então... Mas fazer uma física de carro que roda no que seria, digamos, 80 km por hora na realidade, ou a 100 km por hora, é tranquilo. E dá essa sensação bem aí, parece que o carro tá a 300, entendeu? Então é uma trick. Entendi, uma dica, né? Jogo de carro usa, faz uma física... Bota essa câmera, 100 graus de field of view, já dá uma diferença aí. Tem que trabalhar com as limitações, né? Verdade. E nesse jogo aqui... Massa, Oi? Não, só falei que é muito massa. Certo. Nesse jogo aqui, pô, não sei se vocês conhecem o Burnout, né? Mas você é recompensado quando você faz algumas ações perigosas, né? Quando você passa perto de um carro, mas não bate nele, você ganha um bônus de near miss, né? Você quase se lascou, né? E aí você ganha mais nitro, né? Quando você anda na contramão, você também ganha mais nitro. Isso faz com que o jogador se sinta motivado a querer aquele perigo, né? E ele fica sem fôlego, fica sem ar enquanto ele tá ali fazendo, né, o errado, de certa forma, né? Fazendo o que é perigoso. Ele fica sem fôlego até o momento, eu não coloquei aqui no slide, mas no momento que ele bate, não sei se vocês conhecem o jogo do Burnout, quando o carro bate, tem todo aquele efeito de câmera lenta, do carro batendo e se quebrando todo, né? Quando naquele momento você pode respirar, né? Digamos assim. Porque o jogo ele explora muito esse lado. E aí ele trabalha em torno de passar esse game feel pro jogador. E o próximo jogo é o Duelama, da Black Hole Games. Não sei se vocês conhecem. Tem alguns efeitinhos de game feel aqui que no caso, eu coloquei, né? Que é a fumacinha saindo do gelo, né? Bem básico, né? Fumacinha saindo do gelo, esse brilho na hora de conjugar uma magia... né? A própria fala dos personagens, isso aumenta muito, tanto para quem está jogando o jogo, né? Melhora o feeling do jogo, tanto para quem está jogando como para quem está assistindo também, né? Cada ação que o personagem faz tem uma fala específica para aquela ação, né? Inclusive, muitas são de comédia, né? O que ajuda também a plateia a rir. E se a plateia tá rindo Sim. É porque tá todo mundo feliz, etc. Exato. Porque o jogo quer passar aquela sensação divertida, né? Uhum. Ele não tem que ter uma linguagem formal rebuscada. Não, tem que ter uma linguagem mais amigável, né? Aqui temos outro jogo de Twitter, que é da Pond Games, o jogo chamado Right, né? É um jogo de plataforma e esse jogo ele apela muito para música e efeitos sonoros, né? Mas também eu posso ter um link aqui, mas é só seguir o Twitter dele, vocês podem ver, né? Pond Games.
você consegue controlar o personagem que se move muito rápido como um vento, né? Vocês já vão ver aqui, ó. Você tem uma liberdade muito grande na movimentação dele. Essas guilhotinas, né, que passam cortando, ela tem um som de cortando realmente, né? Que dá aquele som de perigo. Cada moeda que você pega tem um som característico também, sem falar do efeitinho visual, né? O joycezinho, ó. E você se sente recompensado em pegar, né? Enfim, esse jogo explorou bastante essas técnicas. Acho que a única coisa que não tem aqui é screen shake, mas de resto ele explorou muito, né? Para dar a sensação do jogador de que ele está realmente controlando esse personagem, né? O que muitos desenvolvedores pecam, inclusive eu mesmo já errei muito nisso, que é colocar o personagem, errar o pulo do personagem, né? Você percebe na hora que é feito por um amador, quando o personagem pula, mas a sinestésica dele não está de acordo. Isto é, ele parece um balão voando. Demora para pular, demora para cair, né? Isso não condiz com a realidade, a menos que o personagem seja um balão, né? Agora, depois de mostrar todos esses exemplos de jogos, vamos para a grande questão, né? Que é como implementar o tal do Game Feel, né? Inclusive, acho que essa é uma coisa que eu devia ter perguntado no começo, que é mostrado no começo, que é o design do jogo. Algumas perguntas que a gente tem que se fazer. Sobre o que é o jogo, né? Por exemplo, no Mario Kart, é um jogo de corrida, é um jogo animado, tem ação, tem pancadaria, tem um monte de coisa. Então, todas a Synesthetic, o Game Juice, todo o feeling tem que girar em torno desse conceito do que é aquele jogo, né? Você no Mario Kart, por exemplo, não pode ter do nada um cavalo, um cara que corre no cavalo com a movimentação do cavalo do Zelda, por exemplo, né? Não ia fazer sentido. Então tudo tem que girar em consonância. Outra grande pergunta é qual é o foco principal do jogador, né? Vamos ver outro exemplo aqui, Super Meat Boy, né? O Super Meat Boy, o foco dele ele precisa se concentrar na movimentação do personagem, nas ameaças do mapa, para que ele possa controlar perfeitamente o movimento do personagem. Então, é essencial. Esse é o foco essencial do jogo, do jogador, que o jogador vai ter. Então, para você melhorar a sensação do game feel do jogo, você tem que focar nessa parte, no caso, a movimentação, né? Outro exemplo, um jogo de tiro, né? Digamos que você precise apertar Start, isto é, congelar o jogo, para poder ver quantas armas você tem. É um erro muito grande você fazer isso, porque essa informação tem que estar o tempo todo destacada para o jogador. Como no slide do Metal Gear Solid, né? Tem na interface, você vê só o essencial, que é a quantidade de balas que ele tem, né? Tem que estar de fácil acesso essa informação, porque o jogador, já pensou se você fosse pausar o jogo para ver, não ia fazer sentido, ia perder a experiência, né? Deixa eu voltar lá para onde eu estava. E a última pergunta é qual a identidade do jogo? Por exemplo, no Mario Kart, voltando para o Mario Kart, a identidade é um jogo divertido, um jogo animado, um jogo alegre. Então, a interface, tudo tem que fazer sentido para formar a própria identidade dele, né? Tem movimentação fluida, né? Sons alegres, cores vibrantes, enfim. E bom, para finalizar nossa pequena palestra falando o que é Game Feel, convido vocês para de forma colaborativa, né? A gente pegar um projeto que eu fiz todo bruto, sem nenhum aspecto de Game Feel, e colocar nele juices, ajustar a sinestésica, fazer com que ele fique agradável para o jogador. Certo? Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta sobre Game Feel, podem se sentir à vontade, galera. Enquanto eu abro aqui o projeto. Ia só fazer um comentário. É interessante ver a abordagem das palestras de vocês quando começam o jogo. Eu tô vendo só a tua, Patrocínio, porque eu não tinha visto a do... Cheguei atrasado e não vi a do Narciso. Que tu faz sempre sob o ponto de vista de game design,
começa sempre do ponto de vista de game design. Eu queria entender um pouco depois daqui a uns 10 anos, qual efeito que tem, porque principalmente jogos pequenos, eles sempre começam com uma ou duas pessoas que têm uma visão, uma ideia na cabeça e eles vão levar ela para frente. Então, eu queria ter uma ideia de quão diferente, o que é que fica claramente diferente num jogo que é começado por alguém que projeta pensando em game design, como tu faz, ou alguém que projeta pensando na experiência visual, eu imagino que é o que o Narciso iria fazer, por exemplo, e alguém que começa sob o ponto de vista de sistemas e como implementar mecânicas, que é o que eu faço. Fazer core loops. Só um adendo aí enquanto o projeto abre. Não, mas realmente é isso aí que você falou, né? Porque fazer jogo é diferente de programar um sistema de um banco, né? De programar um site, né? Tem toda aquela abordagem mesmo de um jogo. E isso vai muito além da programação, vai muito além da arte, vai muito além dos sons, né? Mas o que eu quero dizer é que o que a bagagem que a gente tem do que é que a gente foca, vaza. Então, jogos que tu fizer vão ter uma característica específica que é focada provavelmente nos aspectos de game design. Um jogo que alguém como o Narciso for o líder vai ter uma abordagem diferente. Mesmo que a gente tente fazer o mesmo jogo, eles ficariam diferentes. E a minha curiosidade é ver se eu olhando um jogo, não um jogo grande, que o jogo grande é feito por comitê, mas um jogo indie, eu olhar, esse jogo aqui o líder era um game designer, esse jogo aqui o líder era um artista, um art designer e não um game designer, esse jogo aqui claramente é um jogo feito por um programador. E não é que a arte de um jogo feito por um programador vai ficar ruim, porque ele vai chamar um artista para trabalhar com ele, mas vai vazar no resultado do game, do feel do jogo, que o cara que começou o jogo era um programador e ele focou em sistemas. É só um aposto aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tipo, pra você ter uma ideia, né? Atualmente o Luiz está me ajudando num projeto, e até com umas questões que outras pessoas tipo, já me perguntaram assim, sobre um game que eu estou fazendo atualmente. Justamente foi isso que aconteceu, né? Eu sou sou desenvolvedor há 7, 8 anos aí, mais ou menos, não necessariamente game dev, mas sou desenvolvedor de uma forma geral. Então, tudo que eu penso, eu sempre penso de forma muito sistemática. E tem um outro amigo meu, que também não era pixel artista, ele era, tipo, UX, mais ou menos a mesma quantidade que eu, e tudo que ele vencia de uma forma muito artística. Só que, tipo, mesmo a minha forma artística, mesmo a minha forma sistemática de pensar, necessariamente não é uma visão de game design. É onde isso impactou no nosso game. É que boa parte das coisas, tipo assim, é muito bem programado ou muito bem apresentado visualmente. Só que a experiência do usuário, tipo assim, pro jogador é horrível, porque o game design é justamente, tipo, um dos primeiros pontos. Tipo assim, tipo, eu cliquei no botão, mas o que acontece nesse botão? Tipo, ele dá ali um feedback pro usuário, ele mostra que ele tem pontos, ele mostra que ele tem aquele poder de fazer, ele mostra que aquilo dali vai ter uma ação em algum outro lugar, entendeu? Tipo assim, então, uma das grandes diferenças é quando você nota isso, até mesmo em jogos pequenos, você vai ver que quando desde o início foi pensado muito mais no game design do que na própria arte, essas coisas assim, a experiência que você tem naquele jogo é muito mais imersiva do que tipo só numa visão tipo bonita, ou numa visão tipo muito bem feita, ou com um áudio muito bem executado, tipo assim, você realmente sente assim, cara, isso aqui tá sendo muito mais imersivo, tipo, quem fez isso aqui sabe o porquê que essa mecânica tá, o porquê que ela foi colocada e o porquê que foi feita assim, entendeu? Então, você realmente essa é uma das maiores diferenças, tipo assim, de vivência que eu tenho, que eu sei que, tipo assim, tem muita coisa hoje que eu sinto assim, cara, falta, tipo, não falta arte, não falta programação, falta realmente game design, falta, tipo assim, que experiência eu tô passando pro meu usuário, o que isso aqui quis dizer, né? Como seria uma visão de um game design realmente sobre isso, entendeu? Qual é o sentimento que eu tô sentindo, qual a experiência que eu tô passando. Então tem muitos jogos que você vai ver que, tipo assim, ele é muito bem programável, mas você não sente uma experiência muito boa, porque não é porque o jogo seja ruim, é porque, tipo, o game design dele talvez foi o que aconteceu comigo, foi, tipo, a última coisa a ser pensada, entendeu? E tem jogos que conseguem se lidar muito bem, pensa primeiro uma mecânica e depois, tipo, coloca alguma coisa ali, né? Mas só para compartilhar mesmo, tipo assim, uma coisa que eu passei e vivi. Então, provavelmente essa vai ser a principal diferença que você vai sentir. Uhum. Verdade.
Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês o projetinho que eu andei fazendo para essa palestra, né? Que é, enfim, peguei uma série de assets na internet, né? Foi um joguinho de plataforma simples, né? E aqui nesse jogo tem a movimentação básica. Repare que nem olha para a esquerda, coitado, né? E aqui tem um inimigo aqui, né? E tem como empurrar também e tal, enfim. E aqui quando eu encosto no inimigo eu fico branco, de um jeito totalmente tosco, né? E aqui, a minha ideia aqui é a gente encher esse jogo de efeitos, né? Então, eu queria perguntar para vocês aqui, nesse primeiro momento, o que dá para ser feito para melhorar? Ou melhor, claro, tem vários defeitos aqui, né? Mas o que dá para a gente já colocar de imediato e melhorar a experiência do jogador? Não dá para ter a menor ideia de como é que tá o pulo olhando só pela câmera. pela screen share, porque fica muito... Ah, foi muito pequeno, Não. Apesar de que tá legal, o screen share tá bom, a qualidade tá boa, mas é porque não fica fluido, né? Eu sei que esse teu jogo deve estar rodando a 60 ticks aí, mas é... Ou 30, mas aqui a gente vê tic. É verdade. Tem fumaça saindo dos pés quando ele corre? Sim. É que eu não resisti, já coloquei logo, mas era para colocar junto com vocês. Quando ele pula, tem a fumacinha que sai de onde ele pulou, né? E isso já é um feedback que mostra onde você estava quando você realizou o pulo, né? Por favor, anda para esquerda e para direita sem pular. Tá faltando paralaxe aí, não tá? Tá. Sim, tá. Verdade, isso é um ótimo ponto. O parallax aumenta muito a imersão do jogador. Dá uma imersão de profundidade nesses jogos estilo 16 bits, né? Sim. Bom, pois eu vou começar colocando a animação de quando ele for atingido, né? Inclusive tem até o sprite aqui. O sprite quando ele é atingido. E também colocar o efeito de screen shake, né? Quando ele trisca do inimigo, vai dar um screen shake. Eu vou ficar 10 minutinhos aqui colocando essas implementações junto com vocês, né? Aí se vocês tiverem algumas sugestões... Screen shake que a gente não vai notar também, viu? Ah, é verdade, né? Poxa, Aí tu fala pra gente se ficou bonito. Mas a gente entende a necessidade, a necessidade. É só que não vai dar pra ver no screen share. Pois é. Você faz, gera um GIF, manda no chat que eu acho que vai dar pra ver melhor. Vai ser o jeito mesmo. Ai. Pois é, aqui no jogo eu já coloquei pro personagem ficar branco, né? Mas falta ele parar de ficar branco. Então aqui, na colisão com o personagem, ao invés de dizer que ele vai ser atingido, vai ficar 3 frames atingido, primeiro eu checo, né? Se is hit o maior e aí eu vou colocar para mudar o sprite. Esse projeto que eu fiz de forma bem simples, mas para mostrar mesmo, sabe? As mudanças que o GameFeel faz. Já coloquei aqui para ele não ficar eternamente branco e para ele mudar o sprite dele quando for atingido. Será assim não? Compilou e tudo. Sim. Já descobriu o erro. Pronto. Agora, vamos ver como é que vai ficar, né? Ele está sendo atingido, porém muito rápido, né? Ele está mudando de sprite, só que não dá para ver porque ele está branco. Né? Então a gente vai colocar aqui uma variável para controlar esse tempo dele vulnerável, né? E o screen shake, a gente pode colocar já também. Que a gente adiciona uma nova variável
da posição da câmera. Inclusive, pessoal, vocês podem ver aqui que a câmera está movendo fixamente na posição do personagem, né? Isso é um erro que tem muito jogo indie. Erro não, né? É uma coisa que pode ser melhorada, né? Porque a câmera, o ideal talvez não seja ela se mover fixamente na direção do personagem, o personagem centralizado, né? A gente pode fazer com que, que a câmera suavemente vai até o player. Então, para isso, aqui no código está dizendo, né? A posição da câmera vai ser a posição do target, né? Então, a gente vai mudar o seguinte. A gente vai dizer para onde a câmera vai. E aqui no código, ao invés de mudar a posição da câmera, a gente vai dizer para onde ela vai. E colocar aqui, ao invés de ser fixo, né? Ela vai se aproximar. Vou dar o LURP mesmo. Mesma coisa com o Y. Agora aqui já vai dar para ver a diferença. Porque ao invés da câmera estar fixamente no player, ela vai se mover até o player. Ó. Acho que não vai dar para ver aí, né? Porque fica travando os frames. Deu para ver. Aí, ó, a câmera a câmera é como se a câmera fosse uma entidade viva mesmo, assim, sabe? É dinâmica. Onde está o player, ela se move, né? Ó. Por exemplo, naquele jogo do Duelama, né? Eu coloquei... Vou botar bem aqui no slide, né? Naquele jogo do Duelama, eu coloquei aqui, ó, para que quando os players estão próximos, a câmera se aproxima. Mas quando os players se afastam, a câmera se afasta também, tá entendendo? Dessa forma, fica sempre destacado na tela os jogadores, né? O que o jogador quer, os personagens, né? O que o jogador quer ver, o que interessa, né? Patrocínio. É muito usado também. Oi. Só um detalhe rapidinho. É que meu chat aqui ele não tava descendo a barrinha automaticamente, então as pessoas falaram coisas que eu não vi. Mas meu Deus. O que importa de sugestão aí de game feel é que o Juarez falou que, na opinião dele, melhoraria se a câmera fosse menos rígida. E o André do Vale falou para esticar e comprimir quando o personagem pula. Ah, sim. Verdade. Essa é uma técnica muito usada, essa de squash and stretch, né? Que é esticar e comprimir quando ele pula. Eu já deixei até uma margem para isso aqui, né? Ó, a escala dele horizontal é 1, a escala vertical é 1. Então, quando eu pular, eu vou alterar esses valores. Cadê? Ó? Primeiro, eu vou fazer para que a escala horizontal sempre se aproxime de 1. Né, na velocidade aqui de 0,2. É a mesma coisa com a velocidade horizontal. E só para fins de ilustração, eu vou colocar que quando eu clicar no personagem, ele se esticar. Cadê? Ó? Quando eu clicar no player, ele vai se distorcer. Ah, pera. Tem outro script que envolve o clique. Porque aí, ó... Calma. Aqui, ao invés de desenhar ele mesmo, vou desenhar de acordo com essa propriedade aqui, que é a escala, né? Vou usar o Draw XScale para ser a escala horizontal. Pronto, agora vai dar certo. Em jogos de plataforma é muito usado essa técnica do squash stretch, né? Mas não só em jogos, mas em animações também. Ó, quando eu clico, ó, então leve deformação, mas sempre volta ao normal. Agora, o ideal é a gente colocar essa deformação quando ele pula e quando ele aterrissa também. Então a gente pode vir aqui na parte do pulo. Na hora de pular, eu vou botar Draw Scale. Vai ser igual a 1.2 e o Draw Y Scale vai ser igual a 0.8. Aliás, ao contrário.
Inclusive, galera, outra coisa que eu não falei na palestra, mas que é muito interessante, não só em jogos de plataforma, mas em jogos desse estilo, né? Que ele... Cadê, ó? Se ele tá deformando, eu não tô vendo. Enfim, é o seguinte, galera. Quando eu tô pulando, o que o jogo detecta quando eu vou pular? Primeiro, ele detecta se eu tô no chão, né? Se eu estiver no chão, eu posso pular. E detecta também se eu apertar o botão de pulo, né? Como é essa parte aqui, né? Mas como que eu fiz nesse jogo? Tipo assim, ele só vai detectar o pulo se eu estiver no chão e apertar para pular. Mas se eu apertar um frame antes de pisar no chão, ele não vai pular, né? Porque não atende a condição de estar no chão. E aí, nesse caso, a gente faz uma técnica, um truque, né? De game feel, que é fazer com que o pulo não dependa que eu esteja no chão. Mas sim, se eu apertei para pular alguns frames antes de estar no chão, né? No caso aqui no nosso código, a parte detecta pull é aqui, né? Aqui. Se eu apertar para pular, essa variável jump remember vai se tornar igual a 4. Essa variável está sempre diminuindo até -1, né? Ela começa, quando eu aperto para pular, ela fica 4, aí vai descendo até -1 a cada frame. Na hora de checar se eu apertar para pular, ela vai checar se essa variável está maior do que 0. Então, eu vou ter uma tolerânciazinha enquanto eu estiver triscando no chão. Antes de triscar no chão, se eu tiver apertado para pular, aí ele já vai reconhecer no chão que eu pulei. Deixa eu botar aqui para mostrar. Que é o chamado jump buffer, né? Isso, exatamente. Antes de você tocar no chão, você já apertou alguns poucos frames antes. E aí o jogo vai entender, olha, eu sei que você não tá no chão, mas eu vi que você quis pular. Então, quando você encostar, eu vou atender seu pedido. É isso que o jogo fala. Também serve para o Coyote Effect, né? Quando você já não tá mais tocando no chão, mas você pressionou um pouquinho antes de deixar de tocar no chão, ele considerar deu certo. Exato. Ao invés de detectar se eu tô no chão, detectar se eu estive no chão nos últimos frames, né? Uhum. E aí é o que a gente chama de Coyote Effect, né? Coyote Timer. Uhum. Enfim, para não ficar muito extenso, eu vou listar aqui os exemplos, as técnicas de game feel, né? Que dá para ser usadas nesse joguinho. Que é a aceleração do personagem. Aqui, na hora que eu aperto para andar, ele já anda automático, né? Seria interessante se tivesse uma aceleração e uma resistência do ar, se eu pular no ar, se eu mudar de direção no ar, entendeu? Claro que isso varia de jogo para jogo, né? Aí por isso que é importante você entender qual é a identidade do seu jogo, né? Para colocar essas técnicas em uso ou não. Por exemplo, no Mega Man você pode livremente mudar de direção no meio do ar. No Mario também, você pode mudar um pouquinho, né? Mas no Castlevania do Super Nintendo, não. Se você pulou, você tem que esperar cair no chão para poder mudar de direção. Uhum. Celeste é um jogo que, tipo, depende muito de momento, né? Todo o seu movimento te dá uma, digamos, uma energia extra pro próximo movimento. Isso te possibilita, tipo, praticamente todas as partes extras do jogo são envolvendo a você saber usar o momento do movimento. E já Exato. Hollow Knight, por exemplo, Hollow Knight não depende tanto porque Hollow Knight é focado em mecânicas de combate, né? Então, o movimento do personagem Hollow Knight não usa essa preservação do momento, algo bem mais snap, tipo, você cai e realmente todo o seu movimento acumulado é zerado, por exemplo, porque realmente ali o foco já é outro, né? Como tu disse, vai depender da identidade do jogo. Como Hollow Knight é focado em combate, não precisa de momentos. Tanto. O ideal é ter essas ideias já documentadas antes de começar o jogo, né? Que é o GDD, fazer o GDD do jogo, e pensar justamente nisso. Aquelas 3 perguntas que eu fiz no slide, né? Sobre o que é o jogo, qual é o foco principal do jogador e qual a identidade do jogo. Acima de tudo, qual a identidade. Need for Speed é um jogo de corrida. Mario Kart também é um jogo de corrida. Mas cada um tem a sua própria forma de controlar o personagem, tem seus próprios designs de visual, efeitos visuais e tudo mais. O Alex compartilhou no chat um vídeo
sobre 7 técnicas para melhorar a jogabilidade de jogos de plataforma também, só para... Ah, legal. 7 técnicas. Para depois aí, caso tem alguém queira ver. Vou falar uma coisa aqui. Ah, interessante. Oi, pode dizer. Aqui, um pouco antes, eu tinha também compartilhado outro link para GameFeel de áudio. Tá lá em cima. Tô abrindo aqui também, já tô abrindo e favoritando. Tá. Tem muita mensagem no chat, inclusive, Dani. Mas vamos lendo aí na medida do possível, vai dar certo. Que nem todas são perguntas para ti. Mas sim, é bom tu ler. Certo. Deixa eu ver aqui. Acho interessante o pessoal comentando sobre a dificuldade de mover carros em velocidade muito grande. É justamente a limitação, né? Do jogo. Acho muito massa a técnica aí de explorar a limitação. E é uma coisa usada em jogos desde a antiguidade, né? Desde os primeiros jogos o pessoal já explorava isso. Antigamente só o que tinha era limitação, meu amigo. Verdade. Pronto, esse vídeo aqui fala tudo mesmo, Alex, que é justamente a técnica de coiote, ó, e depois que saiu do chão. Vamos ver se. Olha o jump buff, hein? Poxa, esse cara me copiou. Vamos ver se tem outra aqui. Eu listei algumas aqui na minha colinha. Jump corner. Se você bater a cabeça na quina, ele te corrige. Esse aqui. Muito interessante. Esse aqui eu queria saber programar. Eu fiz um clone de Bomberman que não tem essa correção. Então, na hora que você tá fugindo de uma bomba, você empaca no pixel de parede e aí você não tem como sair, né? É muito bom. Porque o jogador não vai ficar medindo pixel para jogar, né? O jogador quer controlar o personagem. Não pode ter essa barreira. Provavelmente você tem que fazer essa escolha para ele, né? Tipo assim, no código. Se ele bateu da metade do negócio para cá, joga ele para cima, dá uma movimentada, né? Pra onde tiver livre, né? Entendeu? Tipo, falando é fácil, mas provavelmente se fosse seria um pouco mais complicado, mas a teoria é essa. Exato. Você faz aí uma escolha, tipo, não é uma inteligência realmente, né? Tipo, uma escolha que você sabe que isso vai acontecer e você já faz a escolha ali na programação. Pois é, o ideal mesmo é você fazer com que o jogo seja agradável e não tenha esses empecilhos para jogar, né? Ficar preso em pixel ninguém merece, ninguém quer passar por isso, é muito frustrante. Esse momento do Celeste acho que é a chave do jogo mesmo, esse guardar o momento. Eu não conheço outro jogo que tem isso tão forte como o Celeste. Muito massa isso. E eles tiveram essa opção na hora de montar o jogo, né? E usam em todo o jogo, eles usam essa técnica, né? Todas as fases dependem disso. O level design desse game é muito bem planejado. É uma obra de arte. Devia passar nas escolas esse jogo. Wall jump sem tocar na parede. Nem sabia que tinha isso no Celeste. E o pior é que a galera que joga speedrun competitivo desse jogo faz uso de todas essas técnicas aqui, né? Calcula milimetricamente, né? Como tirar o maior proveito. Mas claro, isso é bom não só para quem é speedrun, mas para o jogador casual também, né? Para ele não se frustrar. E bom, galera, as coisas que faltavam colocar nesse jogo, que se eu fosse colocar ia demorar bastante, até porque eu tô já usando gambiarras, como falaram no chat aí. Eu ia colocar screen shake, a câmera se movendo suave, né? O squash stretch do personagem, a piscada em branco, que eu não terminei, do personagem aqui também. A fumacinha que sai no chão, a poeira, quando ele sai a pular, né? Tem algumas coisas também que dependem muito de artistas, né? Só para finalizar, vou mostrar aqui um exemplo de um jogo que tem um game feel muito bom, que é o Move or Die. Não sei se vocês conhecem Move or Die. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui. É uma série de minigames, né? Uma série de minigames, e o propósito do jogo se você ficar parado, você perde HP, né? E aí que tá, esse jogo,
ele é um party game, né? E aqui já tô recorrendo àquelas perguntas lá, né? Qual a identidade do seu jogo? Aqui é um party game e que é divertido tanto para quem tá jogando como para quem tá assistindo. Como que eles fazem que seja... como que eles aproveitam isso, né? Se você olhar bem, fixamente, para cada personagem desse, repare que eles ficam olhando para quem tá próximo deles, ó. Esse aqui tá zangadinho olhando pro outro, ó. E, tipo assim, quando um tá... Aqui você mata o outro jogador se você pular na cabeça dele. Quando você tá perto de pular, quando você tá caindo na cabeça de um jogador, o jogador que vai morrer, ele já fica com um olhar desesperado e o outro fica com um olhar maléfico, né? De tipo, vou te matar. Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui, mas é muito massa como esse jogo explora isso. Sem falar, claro, dos efeitos visuais, né? Partículas e tudo mais. Esse minigame que fica todo mundo invisível, mas ó, dá pra ver o rostinho de cada um. Muito bom a forma que o desenvolvedor, né, explorou o game feel do jogador, que é a mecânica chave aqui, o carro-chefe do jogo é justamente, olha, a sensação que o jogador vai ter, né? No caso aqui, morte súbita, tudo tremendo, né? Se exploraram muito esse jogo, é muito bom. E bom, galera, acho que é isso. Já falei bastante aí sobre o que é game feel. Acredito que tenha dado para entender, né? Se tiverem alguma dúvida aí, podem falar pra gente encerrar aqui a nossa conversa. Já tá ficando extensa demais. Queria dar um highlight que semana que vem tem a Game Maker's Toolkit Game Jam. E esse tipo de coisa que o patrocínio mostrou, o game feel no geral é muito importante, e até nos protótipos sabe o que você possa fazer. Então, só fazendo a propaganda da Game Jam dos outros, para que caso alguém aqui vá participar, que participe, a gente provavelmente vai fazer um grupo pequeno só para se comunicar durante a Jam. Eu vou participar com o Rogério, o patrocínio também vai participar. Enfim, esse tema é muito importante. Sim, e aumenta muito a qualidade do jogo, né? Se ter o game feel bem implementado, aumenta muito. Porque deixa de ser um joguinho simples, um jogo genérico, para ser um jogo com identidade, né? Que é o que a gente quer. E é isso, pessoal. Certo, então, se ninguém mais tiver pergunta... Deixa eu ver o chat, deixa eu abrir o chat aqui. O canal do Rafael Dias é bem famoso. O Rafael Dias se garante em desenvolvimento de jogos. Ele tem as suas estratégias próprias, né? Mas o garoto ali já é experiente. Bom, é isso. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, pode dar por encerrada já a palestra aqui. Já estou ansioso para a próxima. Pois, muito obrigado, patrocínio. Muito interessante. Não conhecia, não é a palavra, sempre vou esquecer de novo a palavra. Sinestésica. Sinestésica. Essa palavra é muito importante. Eu sabia que existia esse conceito, só não sabia que existia uma palavra pela qual eu deveria pesquisar, então vou prestar mais atenção nesse detalhe também. Ela é mais voltada à movimentação das coisas, né? Tipo um robô gigante, né? Se movendo rápido. Não faz sentido, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, Eric tá por aí? Tô aqui. Então, a gente faz a segunda pausa, mais uma pausa de 10 minutos. Vou compartilhar aqui a minha tela, só para deixar o timer rolando. E aí, depois desses 10 minutos, a gente vai para a palestra final de hoje. Muito obrigado, patrocínio, muito massa. Eu que agradeço. Valeu, eu tô ansioso para a próxima. Vamos fazer mais vezes. Sim, hora.